As técnicas sísmicas dos dias modernos, dirigidas pelas observações astutas de um escrivão há mais de 400 anos atrás, revelam gradualmente os segredos do Lago Lucerna e a sua antiga história de terremotos. Eles sobem a sonda até à superfície após alguns minutos. O bocal de 10 metros contará a história do Lago Lucerna ao longo dos últimos 15.000 anos. Temos, portanto, esta amostra de sedimentos com 10 metros de comprimento que retiramos verticalmente da camada abaixo da superfície do lago. Basicamente, quanto mais fundo formos, mais recuamos no tempo. É como uma viagem ao nosso passado. As bandas coloridas mostram períodos de calma em que os sedimentos se instalaram. Se olharmos mais para baixo, subitamente, esta bonita camada, esta sedimentação tranquila aqui é interrompida. E tenho a certeza que isto é o resultado do movimento da água, das ondas de tsunami no fundo do lago. Portanto, basicamente, todos estes quase 2 metros de sedimento estão relacionados com o terremoto de 1601. Descendo pela amostra um período de estabilidade, depois outro sismo por volta do ano 470 a.C. Poderei dizer quando teve lugar e que é semelhante ao terremoto de 1601, portanto conseguimos ter de alguma forma uma ideia da periodicidade dos terremotos nesta área. Ao longo de toda a amostra, há uma recorrência constante de grandes terremotos, por vezes com intervalos de centenas de anos, outras vezes de milhares. Uma evidência consistente de que não se tratou de um evento anómalo. O tsunami pode acontecer novamente. No verão, a terra do Lago Lucerna tem uma população de 500 mil de pessoas. Se um sismo com a magnitude de 6.9 despoletasse um tsunami hoje, o impacto seria enorme. O primeiro sinal seria o baixar das águas. Quantidades enormes de água colocadas em movimento e impulsionadas por toneladas de lama colidindo com o fundo do lago. Ondas gigantescas aceleram na direção da cidade. As bonitas pontes e edifícios de Lucerna não terão qualquer hipótese. O tsunami ecoa, ensurdecedor, subindo e descendo o lago uma e outra vez. Mas a grande questão é, irá acontecer? E se for o caso, quando? Ironicamente, o facto de ocorrerem menos frequentemente torna-os mais difíceis de prever e mais perigosos. Várias ramificações destes antigos sistemas de falhas atravessam o Canal da Mancha. O Reino Unido, outrora considerado sismicamente estável, está atualmente crivado de falhas. Algumas atravessam diretamente Londres. O Dr. Roger Mussen é o principal especialista em terremotos históricos na Grã-Bretanha. Se a rua estivesse cheia de pedestres, haveria sempre o perigo de alguém ser atingido. Ele encontrou bastantes evidências de um passado turbulento. A Grã-Bretanha tem uma história geológica longa e complexa e deixou para trás falhas em todo o lado. Não interessa onde nos encontramos. A falha mais próxima fica mesmo por baixo de nós. E, portanto, certamente existem falhas debaixo do centro de Londres. Em 1750, o coração de Londres foi atingido pelos seus 2 sismos mais infames. O epicentro do primeiro, tanto quanto conseguimos determinar a partir dos relatos dos sobreviventes, deve ter sido mesmo aqui. Quando um mês mais tarde o segundo sismo aconteceu, rebentou um pânico cego. O caricaturista Hogarth satirizou o terror das pessoas enquanto fugiam. Uma vez mais, os religiosos afirmavam que se tratava de um julgamento de Deus. Onde há um terremoto, tem de haver uma falha. Portanto, algures diretamente sobre os nossos pés, existe uma falha.
Mas foi 200 anos antes, na Páscoa, em 1580, que os londrinos foram atingidos por um dos sismos mais poderosos de que há registro. O barulho foi horrível. Sacudindo as torres das igrejas, fez com que os sinos se soltassem por toda a cidade. Porções da gente precipitavam-se para fora dos teatros. Destruindo pináculos e chaminés, pedaços de paredes e parapeitos caíam nos transeuntes. O epicentro situou-se a 80 km de distância, no Canal da Mancha. Mas foi sentido em todo o país e em França. Centenas morreram afogados por inundações e varridos por ondas traiçoeiras. O que aconteceria se um sismo daquela magnitude atingisse Londres hoje? Como a maior parte da Europa, a capital está totalmente desprevenida. Mais de 7 milhões de pessoas enchem a cidade durante a hora de ponta. Comboios, estradas, autocarros e metros estão a abarrotar. À medida que os tremores da terra vão crescendo, as casas de tijolo com algumas centenas de anos de idade começam a fraturar. Vidro e alvenaria enderrocadas chovem nas ruas. Quem quer que se encontre por certo está em perigo. As condutas de água e gás entram em ruptura, provocando incêndios e explosões. Os carris dos caminhos de ferro ficam deformados. As falhas na eletricidade incapacitam as comunicações. O tráfego fica engarrafado. Os novos, doentes e idosos começam a morrer. A pesquisa dos sismólogos de milhares de antigas falhas no norte da Europa está apenas a começar. Como é que estas fraturas se comportarão no futuro, ainda não sabem. Todavia, a história sísmica que estão a redescobrir diz-nos que em breve, algures, um grande sismo é inevitável. E em relação ao cenário do pesadelo? E se uma falha despolotasse outra ou várias falhas se deslocassem ao mesmo tempo? Os cientistas acreditam agora que estas antigas falhas podem causar um feixe de sismos, uma avalanche de sismos que vai fazendo ricochete de uma falha para outra, uma e outra vez. A sensação de estabilidade que se vive nas estimadas vilas e cidades da Europa seria destruída. O resultado mais temido, a perda de vidas humanas, incalculável. É claro que todos querem saber quando é que irá acontecer o próximo terremoto e isto não conseguimos prever. Só podemos afirmar com certeza que irá haver um próximo evento. Mas poderá ser amanhã ou dentro de 6.000 anos. A verdade é que não sabemos onde, quando e com que magnitude vai acontecer. O estudo de antigos sismos está a mudar a nossa compreensão da Terra, revelando evidências de um poder terrível que se estende para lá da memória humana. O nosso mundo, aparentemente seguro, está em perigo, à mercê de uma força que pode ser libertada a qualquer momento. Temos de pensar de uma forma diferente, para lá do presente, para investigar, testar e preparar. Temos de encarar a fragilidade inesperada do nosso planeta antes que seja tarde demais. Versão portuguesa, Pátio das Cantigas.